Vamos dar continuidade na nossa quarta aula. O propósito da ética, pessoal, página 43, estamos tratando nesse momento em matéria de epístolas paulinas, de Paulo e a ética. Qual é o propósito da ética, afinal? Bom, o alvo da ética é a conduta ideal, mas nisso encontramos o processo da santificação. À medida que um homem vai sendo santificado, também vai sendo transformado de maneira sobrenatural. Esta não pode ocorrer sem aquela. Ambas as coisas, por sua vez, dependem de um gradual e significativo desenvolvimento espiritual. O homem bom não se tornou bom porque seguiu algum código, e sim mediante a sua comunhão com o Espírito. A pessoa é muito boa, a pessoa é ótima. Gente, o melhor ímpio que não conhece a Deus, ele vai ser pior do que o incrédulo, pior do que o cristão. Ele vai ser pior do que o pior cristão que já conhece a Deus. Por quê? Queira ou não, existe uma ação de Deus na vida dessa pessoa. E a ação de Deus na vida dessa pessoa é que nos torna pessoas boas e éticas. Ou seja, eu sou ético porque eu fui bem educado. Eu sou ético porque eu sou de boa família. Sem a ação de Deus, o nosso trabalho ético, a nossa bondade vai ser tudo no campo da demagogia, tudo no campo da hipocrisia. Portanto, para ser verdadeiramente bom nesse sentido, e digo isso com todas as aspas possíveis, a ação de Deus precisa medrar os nossos, as nossas ações, nossos pensamentos e os nossos atos. Não basta alguém ler a Bíblia e orar. Também é necessário que ele medite, ponha em prática as boas obras, siga a santificação e faça uso dos dons espirituais. Mas, acima de tudo, é mister que receba o toque do Espírito Santo que realmente lhe desenvolve a espiritualidade. O homem que coerentemente emprega esses métodos e busca ao Senhor, tornar-se-á um gigante espiritual e agirá naturalmente agradando ao Senhor, mas a sua conduta será parte do quadro maior do desenvolvimento espiritual, que o estará conduzindo à participação da imagem moral de Cristo, o Filho de Deus. Então, a imagem de Deus que deve estar em nós é a sua imagem moral, ou seja, aquela imagem, semelhança que o Senhor nos criou, que nos fez, que foi deturpada, que foi maculada, que foi manchada pelo pecado, ela gradualmente é recuperada pela presença e pela ação de Deus em nós. Então, portanto, devemos permitir que Deus molde as nossas condutas, o nosso caráter, o nosso pensar, o nosso agir, para que tenhamos uma vida ética. E dar-te aqui o exemplo de um ser humano profundamente ético, o mais ético que existiu nesse planeta. O nome dele é Jesus Cristo, nascido em Belém, criado em Nazaré e morador de Cafarnaum. É o homem mais ético que existiu nesse planeta. A presença de Deus estava lá. O próprio Deus estava lá. Ele era o próprio Deus. Então, essa conduta moral que devemos copiar, devemos imitar, se queremos ser éticos. Ética paulina e a lei. A lei está abaixo da ética. E se quiser cumprir a lei, é debaixo da ética. E se não tiver essa ética, não se cumpre a lei. Portanto, já que a gente não conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguiu cumprir a lei, um ser mais ético, o mais ético que já existiu, não vem para abrogar a lei, não vem para anular, não vem para cancelar a lei, mas como ele era profundamente moral, profundamente ético, ele vem para cumprir a lei em nosso lugar. Objetivo da ética paulina, aqui nós temos vários objetivos. Aqui vejo os 8 pontos de destaque dentro da ética paulina na página de número 45. A lei é inadequada tanto para a justificação quanto para a santificação. Está na ética paulina disso, e é verdade. O homem justificado e regenerado é aquele que porá em prática a conduta ideal em um grau que agrade a Deus. Há um ministério do Espírito Santo que é eficaz. Ou seja, sem o Espírito Santo você não consegue ter essa moral e muito menos essa ética. O desenvolvimento espiritual em geral tornará esse ministério uma realidade.
Ponto 5. A conduta ideal não é algo isolado do resto dos propósitos referentes à espiritualidade. Antes, faz parte do processo geral, mediante o qual o crente vai sendo transformado segundo a imagem de Cristo. Ponto 6. As virtudes cristãs cardeais são outras que fazem parte dos tantos aspectos do fruto do Espírito que ele cultiva no homem. Ponto 7. Aqueles que estão em Cristo, uma expressão usada por mais de 150 vezes nos escritos paulinos, denotando a sua convicção no caso, são aqueles que desfrutam de comunhão com o Espírito Santo. Todos os crentes precisam do toque místico. Precisamos da presença de Deus. A conduta ideal é resultante disso e não de algo que podemos produzir, mostrando-nos obedientes a algum código. Um homem em Cristo é uma nova criação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo deixa claro esta premissa. E ponto 8, da ética paulina, o homem que está em Cristo tem a lei de Cristo em seu coração. Também é possuidor da mente de Cristo. A lei de Cristo, 1 Coríntios 9, 21, Gálatas 6 e 2, e a mente de Cristo está em 1 Coríntios 2 e 16. Este é os 8 âmbitos, os oito quadrantes da ética paulina. E por fim, página 45 ainda, uma questão de reflexão bem longa, eu quero ler para vocês, tá? Falar sobre a ética paulina é muito importante para o aperfeiçoamento de nossos relacionamentos e conduta na sociedade, não só conduta de crente. Você não vai ser só agora ético para o seu irmão de fé. Você vai ser ético em sociedade, ético como um todo. Se você é um bom crente, tu vai ser um bom cidadão. Se você é um bom cidadão, tu vai ser um bom crente. E esse bom cidadão vai ser lá no seu serviço, lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá onde você é empregado, lá onde você é patrão. A ética não é só para quem eu escolho ser ético. A ética é para o meu próximo. Assim como Jesus falou, ame ao seu próximo como a si mesmo. E o meu próximo não é aquela pessoa que tão somente a minha esposa que dorme comigo, os filhos que estão próximos, os parentes que estão... Não, o próximo é toda a pessoa da sua linha de ação, da sua linha de convivência. E vivemos, gente, em igreja, âmbito, e sociedade também âmbito. Então a ética, o amor é para com todos. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã, a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e nosso testemunho cristão perante a sociedade. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo. Como defender a nossa fé dos ataques ideológicos e antiéticos contra os princípios cristãos com base na ética paulina? Será que temos armas e forças suficientes para nós combatermos o que se levanta contra aquilo que é moral, aquilo que é correto, aquilo que é ético, aquilo que é ideologicamente falando contrário à nossa fé cristã, sem ferir ninguém, evidentemente, não estamos em nenhuma jihad, não estamos em nenhuma guerra santa, não devemos ser como os apóstolos naquele momento que uma aldeia samaritana não quis recebê-los e alguém diz, Senhor, vamos fazer cair fogo do céu aqui e matar todo mundo. Jesus deixa claro, de que espírito sois? Eu não vim matar os homens, eu vim trazê-los para o arrependimento. E o caso é a mesma coisa hoje. Então ganhemos as vidas pelo amor, ganhemos pela boa conduta, ganhemos pela ética diferenciada, ganhemos pela ética mostrando verdadeiramente a moral de Cristo e o amor de Cristo para essa sociedade corrompida. Muito bem, página 47, capítulo 4, Romanos, a base da justificação pela fé. Em Romanos, somos colocados face a face com todas as verdades fundamentais das Escrituras. Lutero considerava a carta aos Romanos, olha só que interessante, o escrito mais importante do Novo Testamento. Ele chegou a dizer que, na ausência dos 4 evangelhos,
Romanos supriria a necessidade básica de informações para a salvação, dando-lhe a ideia da amplitude e importância de Romanos para a fé cristã. E verdadeiramente, como no dizer de Lutero, ele também falava, Romanos é a grande catedral da fé cristã. Nesse sentido, ele quer dizer o seguinte, que em Romanos você encontra tudo o que é possível em termos pedagógicos, teológicos e literários para que você seja salvo, para que você seja alcançado por Jesus, entendendo a obra que ele veio fazer. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem um valor sem preço, um valor inominável, um valor inquestionável, tá certo? Romanos e sua influência dentro da historicidade. É natural que Romanos seja a primeira carta entre as demais, mesmo sabendo que cronologicamente não foi a primeira a ser escrita. Romanos ocupa, de modo natural, a primeira posição. Vejamos, Atos traz o relato de como a igreja foi formada, estabelecida, bem como sobre como se deu a sua expansão, o que seria mais natural de que em seguida a essa igreja ser lembrada acerca do alicerce básico, sobre o qual ela sempre deve ser firmada. Eis a verdade fundamental do cristianismo afirmada pelo mesmo apóstolo quando escreve aos Coríntios, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, segundo Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: a carta aos Romanos teve um papel mais importante, mais crucial na história da igreja do que qualquer outro dos livros da Bíblia. Então, na visão de Lloyd Jones, não existe um livro, não estou dizendo nem carta, gente, não está falando nem da questão doutrinária agora, ele está dizendo que não existe um outro livro, sei lá, Malaquias, Isaías, Ezequiel, na visão de Lloyd Jones, o livro mais importante da Bíblia, que trata da igreja, que cuida da igreja, que justifica a igreja, que ensina a igreja, é a carta que Paulo escreveu aos Romanos. E aqui na página 48, nós temos a estrutura da carta de Paulo aos Romanos, a data e local da escrita. A carta aos Romanos foi escrita no inverno de 57 a 58, conforme aponta Halley, e Halley, que escreveu o dicionário bíblico Halley. Eu aconselho os irmãos, não sei se vocês vão encontrar, ele é dos anos 70, é formidável, é extraordinário. Eu tenho o meu em minha casa, ele está caindo aos pedaços, até inclusive de tanta consulta que eu já fiz, tá? Mas é muito bom. E ele tem essa explicação local, a igreja em Roma, tem uma explicação na página 50. Não vou detalhar acerca disso, mas demos uma visão panorâmica. Degradação da semelhança divina provocada pelo pecado, é o que acontecia na igreja de Roma. Tem uma foto aqui do Coliseu Romano na página 51. A justificação pela fé está bem elaborada, bem explicada aqui, páginas 52 e 53. Justificação no Antigo Testamento e a origem da ideia de Paulo sobre justificação. A origem é Levítico, capítulo 5, verso 15 até o verso 18. E coadunando com isso, Hebreus, capítulo 10, do verso 10 até o 12. E também vocês analisem Efésios, capítulo 5, do verso 25 até o 27, coadunando com Êxodo, capítulo 30, verso 17 até o verso de número 21. A justificação dentro do plano da salvação está na página 56, elaborando, falando Romanos. Estou passando por cima aqui porque a gente vai citar outras vezes a carta de Paulo aos Romanos, porque me parece que todas as cartas de Paulo, como esse livro, como essa carta, segundo Lloyd Jones, não só a opinião dele, é comum esse consenso, ela é a mais importante da Bíblia, tá? Nós vamos ter que citá-la quando formos citar as demais cartas também. Então, Paulo trabalha a justificação como o início glorioso desse grande processo de salvação realizada por Deus de maneira magnífica. Romanos 3 e 11 diz o seguinte: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Coisa maravilhosa. Questão para reflexão, página 57. A santificação é um processo contínuo.
A justificação acontece de uma vez por todas. O apóstolo Paulo resume a importância fundamental da justificação pela fé e seu resultado na vida do crente com as seguintes palavras: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ele ainda completa questionando, Romanos 8:33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Nos dias de hoje, como o cristão pode manter a santificação contínua sem cair nas armadilhas mundanas? É uma pergunta para que você pense, para que eu pense e acrescentemos à nossa vida espiritual esses conceitos e essas ideias profundamente espirituais do grande apóstolo Paulo.